A gente vinha falando no bloco passado sobre essa questão de desenvolvimento de pesquisas na área trabalhista, que é uma área, diga-se de passagem, bem espinhosa do ramo do direito. E agora o professor lançou recentemente uma obra jurídica, né, pela editora Dialética. O livro está aparecendo aqui para os telespectadores do Ceará em Pauta, que estão nos acompanhando. Esse aí é o livro lançado pelo professor Lucivaldo Maia. Vamos dar mais informações de como quem queira adquirir o livro buscar o adquirir. E eu queria saber, professor, quais foram as motivações para o lançamento dessa obra jurídica? Muito bem, Breno. A obra ela se situa nesses dois parâmetros que eu já lhe disse da vivência, né? A vivência como advogado e a minha atuação como docente. E aí surge uma questão que é muito chamativa para nós advogados, que é o problema relacionado à argumentação jurídica. Então, vocês muitas vezes lançam uma argumentação, uma petição, e o juiz ele desconsidera, ou por entender que não seria necessário se debruçar sobre aquela argumentação, ou ele simplesmente não fala nada. Então, isso para o advogado é um pouco frustrante, porque quando você vai fazer uma petição, é claro que demanda toda uma análise, todo um estudo. Então, esse foi o primeiro ponto que me despertou a escrever sobre a argumentação no processo do trabalho. Agora, o segundo ponto que me chamou a atenção em escrever essa pesquisa diz respeito à problemática da ideologia, né? Nós temos um debate muito intenso, principalmente no âmbito das redes sociais, nessa questão ideológica, né? Mas me parece que, se você for observar bem, Breno, no caso das ideologias, muitas vezes há uma discussão sem saber exatamente o que se está discutindo. Uma pergunta simples: o que é ideologia? Quando a pessoa vai lá para o Facebook, coloca aqui, marca alguém, você é de esquerda ou você é de direita, ele está falando de quê, né? Então, a minha pesquisa, o meu livro, ele fala um pouco disso, no âmbito do processo e da justiça trabalhista, né? Então, o que é ideologia para efeitos do meu livro? A ideologia é um termo que foi cunhado há muitas décadas, até séculos e tal, mas o problema é definir. O que é ideologia é uma tarefa dificílima, usar o seu termo aí, espinhosa. Mas usa-se muito um conceito do Norberto Bobbio, você também deve ter estudado alguma coisa dele, né? E que ele entende que ideologia seria nada mais nada menos do que um conjunto de ideias, de crenças e de valores que são utilizados para você compreender a realidade vigente do plano político, né? Ela também vai ser utilizada para pacificar o tecido social, o ambiente social, é isso mesmo com ideias conflitantes, as ideologias elas ajudam a estabilizar a sociedade. E no terceiro plano, o autor ele fala na questão de que as ideologias também servem para projetar as mudanças futuras naquela sociedade. Esse é o aspecto das ideologias. E aí, quais são as ideologias? Muitas. A gente está acostumado a quem se alinha com um determinado político é de esquerda. Quem se afina ou tem afinidade com outro político é de direita. Mas essa percepção de ideologia não é a percepção que eu trago no livro. Essa é uma concepção de ideologia que eu trago comigo, né? Uma impressão que eu tenho de que ela seria uma percepção alienante, tá? Não é isso que é a ideologia. Isso não é... A concepção de ideologias remete a esse contexto de ideias, né, de crenças que se direcionam a um determinado sentido. Isso é ideologia.
Você vai ter ideologias fascistas, você vai ter ideologias liberais, você vai ter ideologias que assentam o Estado social, né? Você tem ideologias modernas, o feminismo é uma ideologia, né? Feminismo. O ecologismo é uma ideia, é uma ideologia. O fundamentalismo religioso, Breno, é uma ideologia que surgiu recentemente, mas está aí, né, aos nossos olhos. E no âmbito da academia, sabe, Breno, você que cursou direito, essas ideologias, esses conceitos ideológicos, o debate ideológico, ele não faz parte das matrizes curriculares dos cursos de direito. Por quê? Porque se alega que não se estuda no plano científico ideologias. Ideologia não seria algo aferível para você cientificamente estudar, o que alguns autores apontam ser um equívoco. Pelo contrário, as ideologias elas devem estar sendo debatidas nos bancos das faculdades de direito, porque a ideologia ela está dentro da lei, toda lei ela é objeto de um embate ideológico, toda lei, numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, a legislação ela é produto dos embates ideológicos. Então, se o fenômeno existe e faz nascer a legislação, por que não estudá-lo? Então, essa é uma das propostas do nosso livro.